Meus amigos, me permitam trazer para cá um bom debate que aconteceu no Twitter, que agora não é mais Twitter, né? Mas vai ser sempre Twitter para mim. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais. Não sei se a vinheta foi bugada ou não foi bugada. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu não sei como resolver, ponto final. Estamos na meta de 400 mil inscritos até o final do ano, sem pedir. Então, fica a dica aí. Seguinte, estava eu passando pela minha timeline quando eu vi um tweet do Brownie, gênio, maravilhoso, que recentemente, inclusive, participou de toda a ótima cobertura da Cazé TV com o Cazé. E o Brownie botou um trecho de uma entrevista do Bruno Fernandes em que ele fala: o Bruno Fernandes acaba de dizer que o atrativo do jogador brasileiro é a parte técnica, quanto a isso não se tem nenhuma dúvida, que a tática auxilia, mas esse fator deve ser trabalhado com cuidado para não inibi-lo. Mas quando um treinador brasileiro diz isso, a galera dá risada. Eu discordei do Brownie e até coloquei aqui e contrapus, a gente vai ouvir o que o Bruno Fernandes disse daqui a pouco. Mas o cara de fora falar não me surpreende, eu acho que tem até um quê de estereótipo aí. Acho até um pouco estereotipado, como eu escrevi para ele. A seleção de 70 foi a mais talentosa que a gente já teve em todos os tempos e uma das mais completas taticamente. A tática ela só impulsionou aquele time, proporcionou aquela seleção a ser o que era, além da parte física, que eu vou chegar lá. E a de 2006 ajuda a mostrar que o talento mal orientado é muito pouco útil. A desorganização, ela sim inibe o talento. A desorganização, ela maltrata o talento. Um bom jogador num time mal organizado, ele fatalmente vai ser puxado para baixo. Em via de regra, é isso que acontece. Aí o Brown respondeu: perfeito. Acho que há uma linha muito tênue, e eu concordo com ele, entre o orientado e o engessado. Eu acho que no Brasil a gente confunde muito os termos. E eu acho que há pouco engessamento, tá? Pouco engessamento, mas eu entendo quem pensa o contrário. Só me incomoda o fato de que grandes treinadores brasileiros sempre alertam para um dos lados e são chamados de loucos. Eu não acho que há esse extremismo, eu discordo do Brown nesse ponto, e até respondi ele embaixo. O meu ponto é, quando essa fala vem de alguns treinadores, me soa muito mais como reserva de mercado, como, lá fora não é tão melhor assim, e é uma tentativa, às vezes, de justificar o nosso atraso tático. E aí a gente vai nessa de que não, porque não pode dar tanta vazão ou tanta importância à parte tática, porque isso inibe o talento. A impressão que dá é que a gente bateu num teto de inovação tática e já que a gente não consegue evoluir ou não consegue dar o passo seguinte, e esse Campeonato Brasileiro tem mostrado até o contrário, tem uma nova safra de treinadores mostrando o contrário, tem muito trabalho bom na base mostrando o contrário. E a impressão que dá é que, como alguns não viraram a chave, é mais fácil falar nessa de que a tática inibe e engessa do que entender que, cara, lide com isso e procure táticas que melhorem o desempenho dos seus jogadores. Ponto. Assim, para mim, é essa a questão. Mas vamos ouvir o que disse o glorioso Bruno Fernandes. Que posso acompanhar, até porque eu gosto de ver futebol e eu acho o futebol brasileiro atrativo, um futebol elétrico, com muita qualidade, muita alegria, muito 1 para 1, porque capacidade técnica eu acho que é o forte do jogador brasileiro e a capacidade tática que é vindo a ser trabalhada, que eu acho que não tem que ser trabalhada em exagero no Brasil, porque eu acho que o futebol brasileiro é muito atrativo pelo facto de ser aquele futebol de rua, aquele futebol do jogador é atrativo, o jogador, e é isso que faz o jogador brasileiro ser diferenciado. Obviamente, umas nuances táticas fazem com que eles venham para cá e estejam preparados para o futebol europeu, apesar de que eu acho que um jogador, quando é bom, está preparado para jogar em qualquer lugar. Eu acho que assim, o Bruno Fernandes falou nada demais. E eu entendo quando o estrangeiro toca nesse ponto, tem algo até estereotipado do jogo serelepe, do joga bonito, do futebol arte, que, repito, quando mal orientado e mal organizado, fica um time com muito talento e pouco viável. Recentemente a gente viu isso acontecer, e não é nem com um jogador brasileiro, mas no PSG. O PSG, uma reunião de craques absolutos e absurdos, foi um time que, mal treinado, piorou, inclusive, um cara como o Messi, que não conseguiu render, e outros. Então, assim, o talento é a chave do jogo. O desafio é organizar este talento em campo. E aí eu lembro, né, no curso que eu fiz há um tempo atrás, chamava Assista Futebol como um Profissional. A ideia ali era o quê? Era dar ferramentas para as pessoas que gostam de ver futebol e queriam ir além do jogo. E além do só se divertir. Tanto se você quisesse ser jornalista, quanto se você quisesse ser comentarista, ou apenas um curioso querendo entender melhor aquilo que você adora,
e basicamente acompanha desde criança. E aí eu lembro, a gente fez 3 ou 4 turmas, depois eu dei uma cansada, entendi que meio que chegou num teto ali, a gente precisava reformular o curso, mas eu nunca tive tempo nem paciência para retomar. Mas assim, cumpriu muito a missão com muita gente, assim, a gente teve, sei lá, 2.000 alunos, até mais, inclusive em 3 ou 4 turmas diferentes. Na verdade, foram 3 turmas e uma promocional de Black Friday. E aí eu lembro que a gente falava muito sobre tática. O que é tática? Aí a gente botava lá na semana pré-curso. É a forma como os jogadores ou jogadoras, por meio dos seus posicionamentos e movimentações, ocupam e gerenciam o espaço do campo. Ou seja, você organiza a sua tropa dentro do campo. E organiza, obviamente, de acordo com as valências e de acordo com o adversário. Quanto mais eu organizo essas valências e quanto melhor eu distribuo meus jogadores em campo, e quanto melhor eu estabeleço o meu modelo de jogo, melhor eu vou potencializar o meu talento. Eu vou deixar os meus talentos mais próximos ou mais livres ou nas suas melhores funções. É óbvio que tem treinador que erra. Por exemplo, o Rivaldo, e a gente está falando de 99 para 2000, quando ele caiu nas mãos do Van Gaal, por exemplo, o Van Gaal queria que ele fizesse uma coisa que ele não se sentia confortável. O Van Gaal entendia que o melhor papel para ele era um e ele entendia que era outro. Existia um claro conflito ali. No final, o Rivaldo acabou conseguindo forçar um pouco a barra e jogar onde ele mais preferia. Mas o Van Gaal era um cara que entendia algo que para o Rivaldo não era confortável. A gente está falando de um técnico estrangeiro com um talento absurdo brasileiro, que é inegável, e que naquele período ainda acabou sendo o melhor do mundo, mas que teve uma passagem conflituosa com o treinador. Compensação, com o Filipão na Copa do Mundo, ele tinha absoluta liberdade para encostar no Ronaldo e tal. Talvez tenha sido até a melhor versão do Rivaldo. Eu acho que o Rivaldo da Copa de 2002 é melhor que o Rivaldo que foi melhor do mundo, né? E aí a gente tem, o jogo é o quê? É arte. Ele é entretenimento, ele é diversão, ele é tudo isso. Mas ele é fundamentalmente um jogo. E todo jogo exige tática e estratégia. Ninguém joga sem planejamento. Se a gente fizer isso, a gente está fazendo uma pelada de final de semana. Essa história do jogo de rua, o talento que vem da rua, o talento que vem do improviso, ele precisa do passo além para a profissionalização. Você precisa manter a essência dele, mas ele vai precisar de preparo físico, ele vai precisar de consciência tática, ele vai precisar de várias coisas. O Vinícius Júnior, por exemplo, ele foi um cara que ele foi produzido na base do Flamengo e todo mundo sempre apontou que os times da base do Flamengo jogavam para o Vini. Quando ele chegou no profissional, ele tinha coisas a lapidar no Flamengo e principalmente no Real Madrid. Isso foi detectado lá por todos os treinadores. O Tite já falou sobre isso, o Ancelotti já falou sobre isso, e essa lapidação foi feita. Uma lapidação que tornou o Vinícius um jogador melhor. O talento do Vinícius ele foi potencializado nas mãos de quem, tática e tecnicamente, entendeu que o Vinícius precisava de ajustes, que só o talento dele de rua ou de improviso não bastava. O ponto seguinte era esse. E o Vinícius hoje se tornou essa máquina mortífera aí, que é o principal jogador do Real Madrid. E aí o desafio é, os jogadores precisam de orientação, sejam eles talentosos, craques fora de série ou não talentosos, para entender o que fazer nesses momentos. Você tem o jogo dividido nisso. O jogo se define em transição defensiva e se organizar para defender. Depois você rouba a bola e começa a transição ofensiva e se organiza para atacar. Basicamente, o jogo é composto desses 4 momentos. Tem livros e literaturas que tratam de um 5º momento, que seria a bola parada. Eu não vejo problema nenhum em tratar a bola parada como um outro momento do jogo, mas é um momento que precisa de entendimento. Quando nós olhamos para uma crise que vive o futebol brasileiro, e crise quer dizer 24 anos sem ganhar uma Copa, vai completar na Copa de 2026, a gente passou por isso entre 70 e 94. E esse papo foi o mesmo também, de que a gente estava ficando para trás, de que o talento estava sendo engessado. E olha aqui, e basta você ler os jornais da época, tá? Ver Placar, ver outros jornais que tratavam dessa crise dos anos 70 para 80 e 80 para 90. E é porque era a geração que a gente produziu Careca, Zico, Roberto Dinamite, depois veio o Romário e por aí vai. Então, assim, não tinha falta de talento, como não tem hoje. Só que, de uma maneira geral, o jogo melhorou. As pessoas estão jogando melhor futebol ao longo do mundo inteiro. E você tem escolas que melhoraram inclusive a produção dos seus talentos. A Alemanha ela passou a ter um filtro diferente para produzir um outro perfil de jogador. A mesma coisa aconteceu na Bélgica, aconteceu na Itália, aconteceu em outros lugares, aconteceu na Espanha. A Espanha no século XXI talvez seja a seleção mais influente. E isso acontece.
O Brasil teve várias seleções talentosas com inovações táticas. As seleções de 58 e 62, elas tinham influência húngara. Por exemplo, sim, talvez você não saiba, mas a seleção de 58 e 62, que jogava basicamente um 4-2-4, ela tinha uma disposição tática de melhorar os seus talentos. E, inclusive, há uma inovação tática na seleção de 58, que é a ultrapassagem do Nilton Santos. O Nilton Santos atacando muito pelo lado esquerdo. Ele e Zagallo formando um lado esquerdo muito forte. E fazendo algo que era pouco feito, uma inovação tática que só melhorou o Zagallo e que só melhorou o Nilton Santos. A melhor seleção que nós tivemos, e eu citei isso no início, foi a seleção de 70. Também uma das mais fortes taticamente, que tinha como base, em vários momentos, um 4-2-4, só que com bola, você tinha o Rivelino virando ponta esquerda, o Jairzinho saindo da direita e virando o atacante, o Pelé funcionava quase como um falso 9, flutuando na área e por aqui, e o Tostão como um segundo atacante. O Gerson flutuava para dar suporte no meio, e o Carlos Alberto Torres era quase um ponta pelo lado direito, no momento com bola, o que fazia com quando ele atacasse esse espaço, o Jairzinho entrasse para a área e ele ocupasse esse espaço. Essa movimentação, inclusive, é fundamental para o gol mais bonito do Brasil nessa Copa do Mundo, que é o 4º gol na final contra a Itália. E esse time, além de uma disposição tática que potencializou todos os talentos e encaixou todo mundo onde deveria, fez as aproximações que deveriam, deu as liberdades que deveria dar, esse time fisicamente ainda engolia os adversários no segundo tempo. Então, o Brasil foi um time que foi muito antes para o México, que era uma Copa na altitude, e se preparou como ninguém para um jogo que só o talento não bastava. O Brasil ganhou pelo talento, pela organização da equipe e principalmente pela parte física. Então, esse discurso de entender que as coisas são conflituosas me incomoda fundamentalmente, porque elas não são conflituosas. O jogo ele é composto da parte, principalmente o talento, ninguém joga sem saber, ninguém joga sem se organizar, ninguém joga sem suportar a pressão, e a parte mental ela é fundamental, e ninguém joga sem aguentar o ritmo, sem a parte física. Então você tem técnica, tática, mental e parte física. Isso é esporte de alto rendimento. Qualquer coisa que fuja disso aqui vai estar fugindo do esporte de alto rendimento e de alta performance. Então, assim, você não tem como achar que a tática atrapalha o talento. Pelo contrário, é óbvio que a tática ela não vai transformar um jogador comum num fora de série, mas ela pode transformar um time de jogadores apenas muito bons num grande time, num time muito competitivo, num time muito forte. E, inclusive, melhorando e evoluindo jogadores na tomada de decisão e por aí vai. O ter o talento, o ter o X1, o ter o drible, ele é base. Saber a hora de usar isso é mágico. É mágico, porque a gente tem vários jogadores talentosos, muito talentosos, que são piores que outros jogadores que não têm tanto talento como a gente entende, talvez o driblinho, que eu acho que é basicamente o que o Bruno Fernandes fala ali, mas eles têm outras coisas. Eles têm tomadas de decisão melhores, eles têm uma parte física melhor, eles têm outros fundamentos. No Brasil, acho que a gente confunde muito o talento com o X1 e esquece que passar é um talento, que ler o jogo é um talento, que finalizar é um talento, que se posicionar é um talento. A tomada de decisão é uma coisa que você pode lapidar e ela é fundamental dentro do jogo. Então, assim, esse é um ótimo debate, mas eu discordo muito porque aqui no Brasil, principalmente, quando alguns treinadores falam sobre isso, me soa muito como protecionismo, como tipo assim, bem, já que não somos capazes de atingir esse nível, e acho que a gente tem N razões para isso, estrutura, gramado, investimento, dinheiro, vários aspectos, e até por necessidade, eu acho que as inovações vieram de outros lugares, mas aqui a gente teve muitas, e muitas influências. O futebol brasileiro, ele não começa sendo o mais talentoso ou o melhor expoente na América do Sul. Isso começa com Uruguai e Argentina. E a gente precisa importar ideias para ir evoluindo. E a gente entra nessa evolução até que nos anos 50 a influência de técnicos húngaros, e repito, talvez você não saiba, faz o Brasil virar a chave. Assim, existe uma virada de chave ali evidente e transforma o talento que já existia desde os anos 30. O Leônidas da Silva era um puta talento e vários outros. E aí transforma na melhor seleção do planeta, bicampeão do mundo. Depois, em 66, tem uma lacuna e volta um time poderosíssimo nos anos 70. E quando vai defender o título em 74, se depara
com uma seleção que era muito talentosa e que taticamente era absolutamente inovadora. A Holanda de 74, que nem é campeã, mas cria um antes e depois. E vence a então seleção campeã do mundo, que é a seleção brasileira. Então, assim, eu gosto da discussão, mas me incomoda muito quase o antagonismo que algumas pessoas colocam de tática e talento, como se uma coisa atrapalhasse a outra, quando na verdade uma coisa potencializa a outra, né? Agora, se você quiser se inscrever, fica à vontade.